Muito bom dia a todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8, pelos outros meios de comunicação. Hoje, domingo 29 de junho deste ano de 2025. Nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 10 em diante: eu tenho visto o trabalho que Deus tem dado aos filhos dos homens para que se ocupem nele. Tudo fez formoso no seu tempo, e pôs eternidade no coração deles, sem que o homem alcance a entender a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu tenho conhecido que não há para eles coisa melhor do que se alegrarem e fazer o bem na sua vida. E também que é um dom de Deus que todo homem coma e beba e regozije-se do bem de todo o seu labor ou trabalho. Eu tenho entendido que tudo que Deus faz será perpétuo, e sobre isso não se deve acrescentar e nem dele se diminuirá ou se tirará. E Deus faz isso para que diante dele os homens temam diante dele. Aquilo que já foi, o que já é, já foi. O que há de ser, já foi. E Deus restaura o que passou. Uma obra positiva e progressiva. Ou a obra positiva e progressiva. Podem assentar-se por uns minutos por obséquio. Tenham a bondade. Nos fala na mensagem O Monte de Sião o Dr. William Souto Santiago, pregado em 21 de dezembro de 1986, em Caiei, Porto Rico, nos diz: as outras pessoas que queiram pregar uma nova mensagem que cabe ou pertence a uma nova dispensação ou a uma nova era, o tem de recebê-la do mensageiro que Deus envia para realizar ou fazer essa obra ou labor. Qualquer um que tente de fazê-la de uma outra forma se achará contra o programa divino e se achará numa era que já passou, ou uma nova dispensação que já passou, perseguindo o mensageiro que traz a nova mensagem e estabelece a nova dispensação ou a nova era. Na página 15, olhem, nos diz o reverendo William Branham, do parágrafo 105, diz: nós temos liberdade de palavra ou de expressão, ele escreve aí, certamente que a temos, mas a primeira coisa que você saberá é que eles tentarão parar tudo isto. Eles tentarão fazer com que a oração pelos enfermos pare, colocar uma proibição nisso. Apenas lembre-se que quando a perseguição se levantar, a igreja chega na sua altura nesse tempo. Sempre é o melhor. Sim, Senhor, e Deus está trabalhando tudo isso junto. E escreve aí o aperto e a bênção. Agora, olhem, continua dizendo: assim é que sempre acontece assim com as perseguições. São aqueles que ficam atrás que são influenciados por um ou por mais líderes religiosos que não lhes agrada a forma do novo mensageiro e da nova mensagem, não lhes agrada. Então eles começam a buscar faltas ou erros e dizer: esse não é o novo mensageiro, esse não é a nova mensagem essa. E eles tentam evitar com que o povo saia da era que já passou ou passada. E então começam a dizer-lhes: o mensageiro não é esse que apareceu, senão que é este outro. O irmão Branham diz no livro dos selos que o problema sempre são com os ministros, com os pastores. Aí no 7º selo, agora olhem, continua dizendo: e essa mensagem, um pouquinho antes, para continuar essa oração, e quem mostra, ou seja, quem mostra que diz: esta é a mensagem, este é o mensageiro, ou seja, que mostra para outro, e aquele que mostra é aquele que já tinha terminado o ministério, e essa mensagem já tinha terminado, se acabado. Vê, ele mostra o passado.
Como quando Jesus disseram, nós temos Moisés e os profetas mostrando o passado, sempre mostrando o passado, o que passou. Quando aí tinham o presente daquilo que se tinha falado, daquilo que Moisés tinha falado. Profeta do meio de ti te levantará o Senhor, a ele ouvir. Vê? Diz... E eles tentam evitar com que o povo saia da era que já passou, e então começam a dizer-lhes, o mensageiro não é esse que apareceu, senão que é este outro aqui. E esse que lhe mostram é o que já tinha terminado o ministério, que é mostrado, ou seja, partiu e se foi. E essa mensagem já tinha terminado, e essa mensagem somente pode ser usada da forma correta pelo novo mensageiro para mostrar ao povo as coisas que esse mensageiro do passado tinha dito ou falado da nova era ou da dispensação que estava por chegar. Ele é o único que pode pegar essa mensagem e dá-la ao povo na forma correta, certa para uma nova dispensação. Os outros não podem pegar essa mensagem e dá-la para o povo porque não vão estar colocando para esse povo a mensagem na parte do cumprimento e vão estar colocando-os em uma era passada que passou. Não vão deixá-los subir até o lugar, a era e ao mensageiro e à dispensação e com o mensageiro que pertence a isso que esse mensageiro anterior trouxe, que seria o cumprimento dessa nova era e dessa nova dispensação que iria começar mais na frente. Tão simples assim. Ele é o único que pode pegar essa mensagem e dá-la para o povo na forma correta, certa, para uma nova dispensação. Não para levá-lo para uma dispensação ou era que já passou, senão para mostrar-lhes que o mensageiro anterior a ele ou antes dele já tinha falado dessa nova mensagem que viria desse novo mensageiro e das pessoas que receberiam essa nova mensagem e entrariam numa nova era ou numa nova dispensação. Na página 171 do livro de Citações, parágrafo 1531, nos diz: a palavra do Senhor, algumas vezes vocês têm que pô-la no seu lugar apropriado ou devido, ou não é a vontade do Senhor. Vê? E aí em cima ele escreve, pôr a palavra no seu lugar certo, correto. Era, dispensação, mensageiro e povo. E desenhe uma pedra angular do lado direito e as eras. E esse desenho, ele compartilha, relaciona com as duas porções do lado direito, porque tem uma seta do parágrafo do lado direito para a pedra angular apontado, e também deste que lemos da pedra angular. Do lado esquerdo também desenha uma pedra angular e as eras do ladinho do número 1531. A pedra angular e as eras aí, e do lado desse parágrafo, uma estrela de Davi. A palavra do Senhor, algumas vezes você tem que pô-la no seu lugar apropriado ou devido, ou não é a vontade do Senhor. Agora continua dizendo mais na frente dessa mensagem que estamos lendo. Não é que aquilo que o mensageiro do passado falou não sirva. Ninguém está falando aqui que não serve a mensagem que um mensageiro do passado trouxe. Deus, o que ele faz com cada era e com cada mensageiro dessa era e cada dispensação e cada mensageiro dessa dispensação, o que Deus faz é que a profecia, quando é trazida e esse mensageiro vê que não é ele quem vai cumpri-la, realizá-la, então Deus, através desse mensageiro, traz mais luz, ou seja, ele aumenta a profecia, traz mais revelação até que chegue ou chegar esse mensageiro onde se cumpra plenamente essa profecia. E já se torna a palavra, a profecia já se torna cumprida, sendo feita uma realidade, vivificada essa palavra vivificada. Não é que aquilo que falou o mensageiro do passado não sirva, senão que tem que ser tomado ou pego na forma correta quando se usa numa outra era ou outra dispensação. Toma-se e se mostra aquilo que foi falado para uma nova era ou uma nova dispensação, e com isso se mostra que era ou foi uma promessa divina o que está acontecendo para as pessoas que estão vivendo numa mudança de era ou de dispensação.
E é isso mesmo, essa mudança, essa nova era, ou essa nova dispensação, e essa nova mensagem, e esse novo mensageiro, é a ele com a sua nova era, dispensação e mensagem e povo a quem perseguem, porque eles não creem que esteja correta a mudança, certa a mudança, a mensagem e o mensageiro e o povo que caminha para a frente no programa de Deus. Mas o programa de Deus segue adiante em frente. Nenhuma pessoa pode desenvolver uma perseguição contra uma era ou dispensação, a não ser que fique numa outra era que já passou ou em outra dispensação que já passou ou passada. Se estiver dentro de uma nova dispensação, de uma nova mensagem com um novo mensageiro, não pode realizar, fazer uma perseguição. Só quem pode fazer isso, o que pode fazer é depois que está um tempo ou fica por um tempo, ele pode sair e dizer, eu não creio nisso. Ou seja, que a única coisa que uma pessoa pode fazer, uma pessoa que está dentro dessa nova dispensação e não quer continuar em frente, pois a única coisa que ela pode dizer em algum momento é, eu não creio nisso. E o que é que acontece? Olhe, e já está fora dessa era e dessa dispensação. Caiu na era ou dispensação que tinha passado. Automaticamente, quando diz que não crê, automaticamente cai dessa nova era e dessa nova dispensação. Lembrem-se dessa mulher, dessa visão que o reverendo William Branham viu. Essa mulher que ela queria caminhar esse sendeiro com os sapatos altos, se lhes avisou, não andes por aí. E ela, sim, eu posso, olha, eu posso. E quando ela chegou quase para chegar lá em cima, diz que ela caiu aí para baixo. Nós lemos isso. Caiu lá para baixo. Vejam vocês, ela não chegou onde ela tinha de chegar nesse caminho, nesse sendeiro, por incrédula, por incredulidade. Ela não creu. Agora olhem na página 170 do livro de Citações, parágrafo 1525. O crente pode ver a palavra feita carne. Os outros não podem fazer isso. Aí, podem ver a palavra, em cima ele escreve o verbo. E em cima também do parágrafo escreve a palavra feita carne. Os crentes a veem. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Então, como já não creem, então dizem, as coisas são como eram antes, na era de dispensação anterior que tinha passado, mas aqueles que estão firmes numa nova era e numa nova dispensação, com a mensagem, com o mensageiro, não podem se mexer daí. Agora, o que acontece com aqueles que se mexem daí, retornam? O que acontece é uma só coisa. O que acontece? Jesus mostrou isso numa parábola quando disse que chegou à ceia e viu aí todos os convidados, e viu um que não estava vestido de boda e o tirou para fora. Esse não era o seu lugar. É por isso que você tem que estar firme. Vestido com a vestimenta de boda, você tem que estar firme naquilo que você creu. Porque senão qualquer pessoa como Datã e Coré que formem uma rebelião, uma perseguição contra a aerodispensação e mensagem, onde você está ou se encontra, você se não estiver firme, se você não sabe onde você está de pé, não sabe aquilo que você creu, você se uniria ou se juntaria numa rebelião com um Datã ou Coré, que se levantem perseguindo a nova dispensação, a nova mensagem e o novo mensageiro. Olhem, nos diz na página 153 do livro de Citações, parágrafo 1368, nos diz, Jesus disse, nos últimos dias, quando o tempo se tiver acabado e a grande ressurreição venha ou vier, que muitos virão e se sentarão no reino, o reino de Deus está dentro de vocês. Muitos, as ervas, virão e se sentarão muito bem com o trigo e dirão, agora, espere um minuto, Senhor, eu falei em línguas, gritei, dancei no Espírito, expulsei diabos, falei em línguas, fiz todas essas coisas. O que ele responderia? Notem, vocês obradores de iniquidade, nunca sequer vos conheci. O que é iniquidade? Pergunte para alguém. É algo que você sabe que deve fazer e recusam fazer isso. Eles conhecem essa palavra.
agora a ouvem e escrevem os personificadores, imitadores. Lembre-se que quando ele disse que estiveram em cultos como este ou igual a este, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Eles a ouvem. Agora olhem aí também do lado direito para cima, escreve Reino de Deus. E em cima, também escreve o desenho aí do lado esquerdo, uma pedra angular e as eras. Desenhe uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo aqui o doutor William Souto, qualquer pessoa, qualquer um, mais na frente dessa mensagem, qualquer um que se levantar contra a última mensagem, alguma pessoa, escute ela e siga ela, estará seguindo qualquer coisa, menos a grande voz de trombeta, porque a última mensagem é a mensagem dos 7 trovões, a grande voz de trombeta, a mensagem final. E estará escutando qualquer voz, menos a grande voz de trombeta. E é a grande voz de trombeta que foi prometida para chamar e recolher os escolhidos. Qualquer pessoa que siga outra coisa ou a outra pessoa com uma outra mensagem que esteja atacando a mensagem do tempo do fim, que chama os escolhidos, estará escutando qualquer coisa, menos a grande voz de trombeta. O recolheram com outra coisa que não era a grande voz de trombeta, assim que não foi recolhido como o trigo do Senhor. O recolheram para atacar o trigo do Senhor, ou ao trigo do Senhor. Vem? É recolhido no alfolí, no celeiro, os filhos e filhas de Deus, os bons peixes, os peixes bons, mas vejam que também tem um recolhimento do joio. Ou seja, aqui, algum grupo, a pessoa pertence a algum grupo. A qual grupo você pertence? Se é daqueles que perseguem e atacam, blasfemam contra a palavra do verbo e aqueles que seguem em frente adiante a essa nova era e nova dispensação, ou daqueles que já estão lá em cima, onde já nos foi dito que tem que estar firme, estarem firmes, vestido com essa vestimenta de boda, você tem que estar firme com essa armadura da fé. E bem acimentado, alicerçado naquilo que você recebeu. A esse grupo é que todos nós pertencemos, os que neste tempo final estamos recebendo o ensinamento sobre capa, tenda, o ensinamento do anjo forte que desceu do céu, o qual ele em Apocalipse 10, vemos ele entregando esse livro a esse instrumento que está vivo no meio da raça humana, no meio da igreja noiva. Ou seja, que todas essas profecias já foram se cumprindo e estamos bem adiantados no cumprimento delas. Já estamos recebendo o conteúdo desses 7 trovões, que é a fé de rapto. Agora, olhem. Na página 103 do livro de Citações, parágrafo 893, nos diz, o reverendo William Branham, e vem uma perseguição para todos aqueles que se unam a ela e um boicote. Então será bem tarde. Já tomastes a marca, ou seja, já automaticamente, quando rejeitam a verdade e rejeitas o verbo, a palavra, ficas marcado com o selo da besta. Nós lemos isso também num estudo. Não digas que eu farei depois. É melhor que faças hoje. Ramsés estava crescendo, mas lembre-se que quando Ramsés estava crescendo no poder no Egito, Deus tinha Moisés pelo deserto. Ele também estava crescendo. Ramsés tinha o sistema político. Deus tinha o sistema espiritual sob um profeta pronto para vir falar com seu povo. Novamente estão ambos crescendo. Haverá uma demonstração em um desses dias. E escreve aí em cima, nesses dias, carpa, catedral e uma pedra angular e as eras. Não, mesmo que ele já tivesse profetizado e tivesse provado que estava bem ou direito, mas ainda estava na escola no deserto, escondido do resto do mundo, mas estava na escola sendo treinado lá pelo deserto. E aí ele escreve, Moisés sendo treinado na escola no deserto, ou pelo deserto, pastoreando ovelhas, era um pastor. O deserto é igual o Caribe. E em cima escreve, Moisés é igual à perseguição, o boicote.
Agora continua dizendo mais na frente aqui nosso irmão William, e temos que estar firmes naquilo que temos ouvido e temos crido. Você não pode estar pensando se será ou não será, porque quando uma pessoa pensa se será ou não será, vem uma outra coisa parecida com isso, ou contrária a isso, e também então diz, ou será isto, ou isto aqui, ou este outro aqui, e vai após outra coisa, porque não estava firme ou alicerçado naquilo que tinha escutado, mas temos que estar firmes na grande voz de trombeta, em uma só voz, em uma só mensagem, em um só mensageiro e em uma só dispensação. Fora disso, as outras coisas já passaram ou já passou. Está nas eras de dispensações passadas do passado para outras eras de dispensações, os escolhidos não podem ir ou se mover. E bem mais, os da segunda dispensação estão desejosos para se mover para a nossa dispensação, porque é uma dispensação eterna. Agora vejam como tudo o que esse mensageiro nos trouxe, agora na luz de hoje podemos ver o cumprimento de tudo o que foi falado que seria numa nova era e numa nova dispensação. Agora são os escolhidos que têm essa mente espiritual, essa fé espiritual, que é uma revelação espiritual. Olhem o que nos diz na mensagem Nomes Blasfemos, na página 22. Ele nos diz aí, agora peguem esta lição, tomem essa lição. Aqui está o que está mal com... Eu não deveria dar play na gravadora para isto. Aqui está o que está mal no Tabernáculo Branham. Vejam vocês, tem dois tipos de fé diferentes, dois tipos diferentes de virtude, como falei no outro dia, dois tipos diferentes de ciência, dois tipos diferentes de temperança. Uma pensa que é proibição. Eles têm... Essa não é o tipo de temperança da qual Deus está falando. Ele está falando dessa impiedade, desse temperamento incontrolável que você tem e coisas desse tipo parecidas com isso. É uma cena retrospectiva, uma atividade inútil. Tem uma burla, uma zombaria da paciência e das outras coisas. Tem um que pretende ser uma fé natural, uma virtude natural, uma temperança natural, e todas essas coisas são naturais. E a maior parte da nossa fé é mental. Pelo ouvir a palavra, nós chegamos a fazer um reconhecimento mental de Deus. Mas se isso vier de cima, ó irmão, se bate aqui, golpeia aqui, tem uma fé divinamente espiritual. Então, o que essa fé faz? Essa fé apenas reconhece, só reconhece a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga ou fale, ela só reconhece a palavra. Porque no princípio era a palavra, e a palavra era com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra continua sendo Deus, e a palavra se fez carne e morou, viveu entre nós. E quando a própria palavra está se derramando em nossa fé mental se transforma numa revelação espiritual. E sobre esse fundamento edificarei a minha igreja. Veja, não sobre uma concepção mental de unir igrejas, não sobre uma concepção mental daquilo, senão sobre a revelação. Agora, olha, ele escreve aí, fé mental é igual revelação mental. Fé espiritual é igual revelação espiritual. Isso foi do lado esquerdo, e do lado à direita para cima ele escreve: a fé espiritual só reconhece a palavra feita carne. Agora olhem, tem um lugar onde ele nos diz, vamos ver aqui, no livro das Eras, onde o reverendo William Branham, na página 6 do livro das Eras, no editado, olhem, diz aí, agora lembrem-se disto, Cristo, na igreja verdadeira, é uma continuidade do livro dos Atos, mas o livro do Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, e assim ocasionando a ser morna, formal e sem poder. Expõe a Satanás, revelando as suas obras, a tentativa de destruição ou destruir o povo de Deus e o descrédito da palavra de Deus, até o momento em que ele é lançado
lançado no lago de fogo. Ele combate isso, não pode suportar isso. Ele sabe que se o povo recebe a verdadeira revelação da igreja verdadeira e o que ela é, o que ela representa e que ela pode obrar as obras maiores, ela será um exército invencível. E eles recebem uma revelação verdadeira dos dois Espíritos dentro do arcabouço da igreja cristã e através do Espírito de Deus discernem, examinam e resistem ao espírito do anticristo. Satanás estará sem poder diante dela. Ele estará tão definitivamente respondido ou combatido, tal como foi quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços para obter poder sobre ele no deserto. Se Satanás, sim, Satanás odeia a revelação, o Apocalipse, mas nós o amamos. Com a revelação verdadeira em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer, vencer contra nós, mas nós prevaleceremos contra elas. Agora, olha o que ele escreve aí nas anotações. Ele escreve: se o povo recebe a revelação, será um exército invencível. Se o povo recebe a revelação, será um exército invencível. E olhem aqui em um papelzinho, em um escrito numa caderneta, ele escreve aí: a obra positiva e progressiva, e em cima do A escreve uma, ou seja, uma obra ou a obra positiva e progressiva para realizar, levar a termo uma obra positiva e progressiva. Você precisa conhecer a mecânica. Leis sob as quais está essa obra fundada. Essa obra está fundada. Dessa obra, para colocar tudo direito e colocar em marcha essa obra, a qual sairá vitoriosa diante de todos os obstáculos. Quando essa obra esteja em marcha ou sendo realizada, feita, é porque a dinâmica está se manifestando sobre a mecânica e com a mecânica fazendo a obra. Vejam que escrito tão importante, tão revelador. Esse escrito. Aí ele taxa a mecânica embaixo. Eu não li essa parte porque ele colocou mais embaixo. Vocês vão ver isso na foto. A parte da mecânica eu não li essa parte. Eu li logo corrido e essa parte ele riscou e eu não li. Vocês vão ver isso na foto que eu estou lhes dizendo quando ele colocar no estudo. Ele riscou essa parte. Volto a ler esse escrito. Uma obra ou a obra positiva e progressiva para se realizar ou fazer uma obra positiva e progressiva. Você precisa conhecer a mecânica, leis sobre a qual essa obra está fundada, leis sobre a qual essa obra está fundada, dessa obra, para colocar tudo bem, tudo direito e pôr em marcha essa obra, a qual sairá vitoriosa diante de todos os obstáculos. Quando essa obra esteja em marcha, ou marchando, ou sendo realizada, feita, é porque a dinâmica está manifestando-se sobre a mecânica e com a mecânica fazendo a obra. A obra ou uma obra positiva e progressiva. Esse foi a nossa pequena conversa sobre este tema que colocamos aqui. Hoje, domingo, 29 de junho deste ano de 2025. Que Deus os abençoe e os guarde, e nos veremos às 9 da manhã, horário de Porto Rico, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus sobre o tema Os Príncipes de Deus. Que Deus os abençoe e guarde, e um bom apetite também, além do alimento espiritual, pelo alimento físico, que neste momento alguns estarão comendo, alimentando seus corpos com estes alimentos terrenos. Que Deus os abençoe e guarde a todos.